Oi, bom dia. Eu vou falar um pouco sobre Percy Jackson. Meu nome é Thalita, como eu já fui apresentada. E para mim é uma honra falar de Rick Riordan. E uma das maiores honras para mim é falar de Rick Riordan, porque eu tenho uma relação de gratidão com ele, que vai além do âmbito profissional. Eu estava muito acostumada, na época dos meus 20 anos, a ser bombardeada de perguntas quando eu visitava o meu primo. E nesse dia em especial, ele estava muito ansioso. Ele começou: tá, você sabia que era Dionísio? Você sabia que Quirón era um guerreiro? Você sabia que o filme da Disney é uma mentira? E o Hércules sofreu muito mais do que eles falam? E isso foi um momento que abriu os meus olhos. Porque ele, Rafael, ele tem TDAH. E ele estava acostumado a ouvir na escola que ele não era bom o suficiente, que ele tinha que ficar parado, que ele não podia se mover tanto. Você está focado? Presta atenção. Ele foi diagnosticado aos 5 anos. E ele estava muito... Era muito normal para ele, na verdade, tomar bronca. Estava muito acostumado. Ele estava acostumado aos amigos não terem muita paciência com ele. Até que ele descobriu um herói que tinha TDAH. E isso foi a obra do Rick Riordan. E quando eu comecei a estudar mais sobre Rick Riordan, eu descobri que ele também tem um filho com TDAH. E ele queria que o Hayley também se sentisse aceito. E aí ele teve uma ideia. Foi brilhante. Tem um herói que ele era agitado porque ele era, na verdade, um guerreiro. E porque ele estava acostumado a estar o tempo todo em batalha, ele precisava estar alerta. Ele tinha dislexia porque ele precisava estar sempre atento. Ele precisava ler os caracteres de grego antigo. Ele precisava compreender algo que as pessoas não entendiam mais. Era por isso que o Percy Jackson era disléxico. E, de repente, o mundo do Rafael se abriu a uma coisa muito simples. Ele poderia ser muito mais do que ele imaginava. Na série Percy Jackson, a gente vai acompanhar um guerreiro, um menino que era o último da turma, sendo expulso de várias escolas, com várias pessoas dizendo que ele não conseguia salvar o mundo. Mas o Rick não se deu por satisfeito. Ele resolveu que ele ia contar a história agora da mitologia egípcia também. E aí os leitores que tinham aprendido e se divertido, entendendo um pouco sobre o labirinto de Dédalo, agora iam falar de Osíris, iam falar de Sete. Finalmente, a gente tinha 2 irmãos separados por uma briga de custódia, que não tinham nenhum relacionamento, e, de repente, eles tinham que salvar o mundo. Em Crônica dos Kane, a gente acompanha 2 irmãos que têm que se conhecer e salvar o mundo ao mesmo tempo. Se salvar o mundo não estreita relações, eu não sei o que estreita. Rick Riordan, então, resolveu dar voz a outras pessoas que normalmente não teriam. Ele vai falar de pessoas abandonadas. Ele vai falar dos povos indígenas com a Piper McLean. Ele vai falar dos negros com a Hazel Levesque. Ele vai falar dos asiáticos com Frank Zhang. Ele vai falar dos latinos com o Lio Valdez. E eles não serão mais coadjuvantes. Nenhum de nós será coadjuvante. É isso que Rick Riordan fala. Todos nós somos protagonistas. Hazel Levesque, Piper McLean, Lio Valdez, todos eles são heróis. Heróis fortes, heróis com voz. Heróis que vão salvar o mundo agora com as deidades romanas. E aí, de repente, todos esses jovens estão aprendendo um pouquinho mais sobre como os povos romanos se aproveitaram dos deuses gregos e transformaram eles de acordo com a sua cultura, e vai discutir a cultura romana através dos heróis do Olimpo. Ele não se deu por satisfeito. Rick Riordan, ele é um inquieto, que é muito a característica dos gênios. Ele não vai, porque aparentemente o slide não está passando, passou. Ele vai falar de um menino morador de rua. Ele tem 16 anos.
E ele morre no primeiro livro. Ele perdeu a mãe, ele foi obrigado a morar na rua, e ele começa o livro falando: hoje eu morri. Magnus Chase, aos 16 anos, morre, chega em Valhalla, onde os grandes heróis vão viver, depois que eles morrem, e recebe uma informação. Ele tem que acabar, ele tem que impedir que o mundo acabe. Coisa simples para um menino de 16 anos que acabou de morrer. Ele tem que impedir que o mundo acabe, o Ragnarok. Ele tem que conhecer toda uma série de guerreiros. Ele conhece deuses, ele conhece Thor e o seu martelo, onde ele consegue assistir Netflix. Ele vai encontrar Loki em todas as suas formas. E ele vai aprender que as pessoas são bem diferentes também. Como Alex, que é transgênero, gênero fluido, e foi expulso de casa e morreu na rua por causa da intolerância. Em Magnus Chase, talvez dos teus temas mais pesados, o que Rick Riordan faz é novamente dar voz a quem não tem voz. E com seu senso de humor completamente exótico e universal, ele vai falar sobre questões muito importantes, como ética, bondade e propósito. E aí ele vai falar de quem? Apolo, o deus que, castigado por Zeus, vira um menino de 14 anos. O deus da beleza se torna um menino cheio de espinhas, com um cabelo que ele não consegue controlar, completamente desafinado, um sofrimento para o deus da música, e agora chamado Lester Papadopoulos. E ele precisa salvar o mundo, porque o triunvirato, os 3 piores imperadores de Roma, estão vindo atacar. É um prato cheio quando a gente pensa para trabalhar com aluno. Dá para fazer oficina literária, dá para fazer história em quadrinhos, grupo de discussão, porque os temas são muito amplos. Está aqui para falar de Rick Riordan e fazer esse breve resumo do que é a obra dele. É uma honra enorme. É saber que a gente pode formar leitores, não só leitores, mas cidadãos. E entender que dá para mostrar para eles uma história que é divertida, única, e que vai abarcar diversos temas essenciais para ele. O que Rick Riordan faz é uma coisa muito simples. Ele continua sendo um professor, mas dessa vez a sala de aula dele é bem maior. Muito obrigada. Aula, deixa aqui. Isso. Então, agora, para fechar o EduTalk da manhã, a gente vai convidar o palco a Bel Santos. Ela está representando a Companhia das Letras e ela vai conversar sobre literatura infantil e periferias, escritores e formação de leitores. A Bel é educadora social da rede Litera Sampa e ela veio de São Paulo conversar com a gente.